ao menos 7.600 anos, mais de um século. Começou exatamente em agosto de 1897, no ensejo do primeiro Congresso Sionista na Basileia, Suíça. E, entre outros territórios, né, os judeus pensaram, sobretudo, esse congresso foi organizado por Theodor Herzl, eles pensaram em Patagônia, no território do futuro lar nacional judaico, na Argentina. Na África, pensaram em Uganda e Madagascar. Também pensaram em uma região chamada Shirokizan, perto entre a Rússia e a Sibéria. Também pensaram nesse território, bem menos conhecido. E eles decidiram pela Palestina enquanto futuro lar nacional judaico. Provavelmente também o discurso bíblico também ajudaria a legitimar a fundação de um Estado palestino, de um Estado judeu na Palestina histórica. Então, em 1887, eles decidiram que o futuro lar nacional judaico seria na Palestina. Todo aquele discurso, uma terra sem povo, um povo sem terra, a Palestina não era uma terra sem povo. A Palestina tinha mais de 2 milhões de habitantes, milenarmente. Arqueologicamente, a gente tem a cidade de Jericó, é a cidade onde está o Mar Morto, que é uma cidade que comprova a presença de palestinos, tá? Milenarmente. Se a gente for pensar também até no discurso bíblico, Jesus era palestino porque nasceu numa cidade palestina. Bom, 20 anos depois, em meio à Primeira Guerra Mundial, então tudo isso, se a gente for pensar, antes mesmo do Holocausto, do nazismo, né, é escrita a Declaração Balfour, em novembro de 1917, em que o secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, o Arthur James Balfour, dirigindo-se ao Barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido, apresenta a intenção do governo britânico de facilitar, de promover o estabelecimento do lar nacional judaico na Palestina, ou seja, de colonizar a Palestina a benefício dos judeus, caso a Inglaterra derrotasse o Império Turco-Otomano, que até então dominava a região da Palestina. Então, assim, se a gente vencer a Primeira Guerra Mundial, a gente já vai começar a garantir esse futuro lar nacional judaico. Então, assim, é um processo de colonização atrás de colonização. Primeiro, colonizados pela Inglaterra, e depois fomos colonizados por Israel e estavam, de alguma forma, dominados pelo Império Turco-Otomano. Bom, 5 anos depois, em 1922, a Liga das Nações, que é a atual ONU, bastante questionável em suas posturas, né, aprovou o mandato britânico na Palestina, que responsabilizou-se por colocar em prática a Declaração Balfour e favorecer o estabelecimento na Palestina de um lar nacional judaico. Então, assim, é tudo uma concatenação de fatos que é importante a gente pensar. Tá? Então, assim, em 1897, define a Palestina como futuro lar nacional judaico. Depois, em 1917, é escrita e promulgada a Declaração Balfour. Em 1922, é feito, né, aprovado o mandato britânico na Palestina. Então, as coisas já estavam sendo encaminhadas historicamente para essa colonização. Bom, sionismo, tá? Que existe uma mistura de termos. Tá? Eu sou anti-sionista. Eu sou contra o projeto colonial presente na Palestina. Eu não sou antissemita, né? Eu sou contra os judeus. Inclusive, a Palestina coexistia judeus, cristãos e muçulmanos historicamente. O problema é quando os judeus resolveram criar um Estado. Mas até então, no território palestino, esses povos, eles coexistiam. Inclusive, na Segunda Guerra Mundial, os palestinos acolheram os judeus em suas casas, tá? Que estavam fugindo da Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo e do Holocausto. Então, o sionismo é um movimento político e nacionalista, talvez ultranacionalista, de eurojudeus, ou seja, de pessoas originariamente europeias que professam a religião judaica, ou seja, judeus de origem europeia, que reivindicam um Estado exclusivamente judeu na Palestina, o que já contrapõe a Resolução 181 da ONU de recomendação de partilha da Palestina histórica em 2 Estados, um Estado judeu e um Estado palestino. Então, na verdade, o que a ONU recomendou pela Resolução 181 foi uma divisão do território.
uma divisão do território que não é respeitada por Israel. Porque o objetivo de Israel é realmente tomar todo o território da Palestina. Essa é a função, esse é o objetivo. Bom, então falando um pouquinho dessa resolução 181, que foi promulgada em novembro de 1947 e deliberou no papel, mas não na prática, 42,9% do território da Palestina. A gente ficou com menos de 50% do território. A maior parte do território ficou para Israel. Israel ficou com 56,5% do território. Tá? Ficou com as terras mais férteis, ficou com a terra de acesso ao mar. E 0,6% do território ficou correspondente a Jerusalém e ficou sob responsabilidade internacional. Ou seja, Jerusalém não seria nem capital de Israel, nem capital da Palestina. Mas assim, existia muito mais palestinos. Cerca de 2 milhões de palestinos para 500 mil judeus que já estavam entrando. Os judeus começaram a entrar na Palestina desde o início do século XX. Em 1920, eles já faziam massacres em aldeias indígenas. Tá? Já existiam os grupos terroristas Agana, Esther e Ibu, que eram grupos terroristas que já saqueavam e matavam palestinos em suas aldeias e vilarejos. Então, esse processo já começa no início do século XX, 1920. Vocês podem pesquisar. Ibu, Esther e Agana. Agana foi o que depois se tornou, né, foi o fundador das IDFs, das Forças de Defesa de Israel. Então, esses grupos paramilitares e terroristas, eles já saqueavam e já massacravam algumas aldeias indígenas no início do século XX. Bom, mas essa resolução, assim como nenhuma outra, como a resolução 194, de direito de retorno dos refugiados palestinos expulsos, nenhuma delas é respeitada por Israel. Seu objetivo é realmente tomar todo o território da Palestina histórica, como nos mostra o mapa a seguir, talvez vocês conheçam. 1946 e 2010. Então aqui a gente tem praticamente todo o território da Palestina histórica, completo em verde. Depois, com a partilha da ONU em 1947, a gente foi obrigada, né, a se instalar em maio de 48. A gente tem a divisão territorial. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel avança em mais apropriação territorial. 2010, a gente já tem quantos pontos? São guetos, pontos. A gente perdeu totalmente a conexão entre um território e outro, entre uma cidade e outra. Agora, por exemplo, só fazendo um adendo, o meu irmão mais velho mora na Cisjordânia. A Cisjordânia está mais tranquila, entre aspas. Mas já tem palestinos vivendo na Cisjordânia. Faz 600 palestinos vivendo na Cisjordânia durante esse período. E eles aumentaram a repressão da Cisjordânia. E eu falando com o meu irmão, ele fala assim, por exemplo, seu sobrinho, meu sobrinho, o Amjad, ele não consegue ir para a Universidade de Bezet, porque Israel bloqueou todas as cidades. Todas as cidades. Então a gente só está fazendo aulas online. Os professores não conseguem chegar até a universidade. Eu não sei se vocês sabem, eles colocam pedras enormes. Você não tem como passar. Você é totalmente impedido. É um bloqueio mesmo. Então isso está acontecendo na região da Cisjordânia. Então aumentaram a repressão, também existem feridos, também existem mortos. Então, isso foi em 2010, esses pontos. Agora diminuiu ainda mais. A gente está com cerca de 10% do território. 10%. Então, até menos nós. Então, assim, é fragmento mesmo, é um apartado. Né? São pequenas condições. Bom, eu faço quase uma comparação se fosse do Brasil. Né? O Brasil seria aquele branco, a Palestina seria aquele branco do Brasil. Depois, em 1947, Israel se instala. Depois, em 1967, há um aumento. Israel tomando quase todo o território. Só para fazer uma metáfora de como seria, né? Aí eles falam que está acontecendo aqui, mas está acontecendo agora. Está acontecendo na Palestina. Né? Porque além da ocupação territorial, tem os assentamentos ilegais dos colonos, né? Colonos armados. E aí você reivindicar alguma coisa. Sim, é
frio. Não sei se vocês sabem também, mas fazendo um adendo. Por exemplo, se chega um colono e ele fala assim, agora essa terra é nossa, você tem que sair. Né? O palestino, ele não tem só que sair da casa dele. Ele tem que destruir a própria casa. Ele tem que demolir a própria casa. Porque se Israel demole a própria casa, a casa do palestino, o palestino tem que pagar uma multa pela demolição. É um absurdo. Você tem que destruir a sua própria casa para ser privado, ser poupado de pagar a multa pela demolição. Isso é mais uma entre tantas violências cognitivas. Bom, e aí, outro ponto aqui, eu sempre trago nas minhas lives, né? Essa palavra conflito, guerra, é muito perigosa para nós. Tá? Não se trata de um conflito, não se trata de uma guerra. Porque essa ideia de guerra, de conflito, dá uma ideia de proporção iguais de forças lutando em campo. E não é. Tá? É um processo de colonização, é um processo de dominação. Tá? E aí, eu faço a comparação. Né? O Holocausto foi um conflito? Foi um processo de dominação. A Palestina também. Então, é um processo de dominação. De dominação daquelas pessoas, de dominação do território, de dominação das nossas oliveiras, de dominação da nossa água, de dominação da nossa terra. É um processo de dominação. Tá? Então, assim, o apartheid sul-africano não foi um conflito. Foi um processo de colonização também, de dominação, de racismo. Tá? A mesma coisa. Assim, na verdade, são processos que se repetem e têm suas semelhanças. Então, depois eles falam, guerra Israel-Hamas. Né? Está muito aí na mídia, guerra Israel-Hamas. Tá? A guerra é errado e também o problema, Hamas também é errado, porque é reduzir toda a questão palestina, que há 75 anos passa por um processo de opressão e colonização, ao Hamas. Tá? Os palestinos são massacrados há 75 anos, tá? Há 7 décadas. Então o problema não é isso, é reduzir toda a luta palestina ao Hamas, que é também uma estratégia, né, para deslegitimar a luta do povo palestino. É extremamente perigosa, mas que também é muito usado, né, uma instrumentalização política, né, a guerra. Na verdade, o problema é com a Palestina, não é com o Hamas. Né? Isso é uma redução da narrativa muito perigosa, muito falaciosa. Bom, então, é um processo de colonização, ocupação, apartheid e limpeza étnica. Vou falar rapidamente, né? Então, eu falo que, né, o sionismo na Palestina não se trata de conflito. Tá? O Holocausto palestino dura 75 anos e também somos 6 milhões. Somos 6 milhões de refugiados palestinos. Agora a gente tem mais 2 milhões. Já deve estar para 8 milhões. Porque os 2 milhões de habitantes de Gaza, os 11 mil que morreram, os outros foram expulsos. E agora eles querem colocar a gente lá no Sinai. É uma região assim, extremamente difícil de sobreviver. E há, né, burbúrios de que eles querem também tomar a faixa de Gaza. A gente ainda não tem muitos, mas também que eles querem tomar a faixa de Gaza, porque lá tem gás natural. Além de ser um ponto de passagem estratégico, geopoliticamente estratégico. Então há esses burbúrios, tudo isso que está acontecendo, a gente não está parando, a gente dá preparo, a gente dá militância. A gente não está parando, não deu ainda para a gente sentar e fazer um estudo do que está acontecendo, quais eram os objetivos de tudo isso. Tá? Mas há essa possibilidade de mais uma expulsão da população, porque eles falam transferência, eles usam os termos assim, mas é mais uma expulsão da população nativa para tomar mais território. Isso é extremamente preocupante, né, para nós. Então, o regime de colonização, né, uma dominação política, territorial, bélica, militar, administrativa. Então, assim, a colonização que nós vivemos aqui em 1500, é mais ou menos 1809, 1800. A Palestina vive. Além do Saara Ocidental, que também é colonizado por Marrocos, nós somos os 2 territórios do mundo inteiro que ainda somos colonizados. Processo de colonização mesmo. Material, bélica, política, administrativa. Não é de colonialidade, que é um outro debate, que é uma coisa mais subjetiva, que nós já somos colonizados ainda pela mente, né? Então, pelos valores que nós temos, pela religião, pela opressão a indígenas, pela opressão a negros. A gente é colonizado ainda mentalmente, mas isso é colonialidade. Mas a colonização, a Palestina ainda passa. Né? Nós vivemos já nos
libertamos de alguma forma, mas a Palestina ainda vive. Bom, mas alguém já viu essa foto? Alguns que já viram, né? Isso aqui é Israel jogando cimento numa nascente de água palestina. Isso aqui é um grande exemplo de limpeza étnica. Quando você coloca cimento numa nascente de água, você quer se matar as pessoas. Está muito claro. Você acaba com a terra, você acaba com as plantas, acaba com a árvore, acaba com as oliveiras. Você tira a água das pessoas, como está acontecendo agora na faixa de Gaza. Só um exemplo de tantas violências cometidas. Isso aqui, esse senhor também estava pedindo para que a sua terra não fosse invadida. Tá? E aqui eu não trago a outra foto, mas assim, esse mesmo soldado, ele vai fazer com esse senhor a mesma coisa que fez com o George Floyd, que é colocar o joelho em cima do pescoço desse senhor. As técnicas do exército israelense, elas são vendidas para os Estados Unidos, vendidas no Brasil. O armamento israelense também mata aqui no Brasil, vai matar periferia, vai matar indígena, vai matar negro. Essas tecnologias militares, treinamento militar, armamento, tá? Elas são exportadas para o mundo. Tá? E eles recebem esse mesmo treinamento. Então, essas técnicas de ataque são esparramadas e exportadas para o mundo inteiro. Isso aqui, o Brasil vota na OMS contra ajuda médica e vacinas para a Palestina. Foi do governo Bolsonaro. 3 anos atrás. Então, me pergunta. Por quê? O que essa criança tem a ver com isso? Por quê? Por quê? É para matar o povo? A gente se pergunta. Por que o Brasil votou contra a ajuda médica? Contra as vacinas? Israel, durante a pandemia, deixou as vacinas estragarem. E não deram as vacinas para os palestinos. As vacinas perderam a validade. E, de acordo com a Convenção de Genebra, o ocupante tem que tratar das condições mínimas da população ocupada. Tem que garantir a sobrevivência da população ocupada. Isso é uma lei. E eles deixaram as vacinas apodrecerem para não darem para os palestinos. Isso também é pouco falado, mas isso aconteceu recentemente. Bom, então o regime de apartheid também tem um outro processo de violência, né, que consiste em um crime contra a humanidade, isso já está estabelecido, né, pela lei. No caso específico de Israel, em todo o território palestino, do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo, seus sistemas políticos e jurídicos são todos voltados para garantir a supremacia e dominação étnica e religiosa judaica. Os palestinos são cidadãos de segundo plano ou mesmo sub-humanos. Não têm os mesmos direitos, não podem frequentar os mesmos lugares, não podem andar nas mesmas estradas, etc, etc. Então eles constroem, eles passam pelo seu território. Né? Eu me lembro que tinha plantações de trigo dos meus avós. Quando eu retorno para a Palestina, eu já fui lá 3 vezes, eu pergunto, olha, Israel passou por estado. Se tiver casa, eles constroem muros de 700 quilômetros. Pode ser de casa, pode ser hospital, pode ser escola, eles vão passar por cima. Isso é também um regime de apartheid. Então, não há... O que é mais incrível é que Israel não é punido. Isso é mais louco. Israel não é criminalizado. Tudo isso se faz. Então, assim, aí falando um pouco da narrativa, né? Hamas matou 1.400 pessoas e tal, e é terrorista. Isso é do Israel que matou 12.000. Não é o terrorismo de Estado? Entende? Sim. Nós temos o direito a nos defender. A resistência é um direito legítimo do povo palestino. Não foi, até brincaram comigo assim, não foi um dia o Hamas acordou e falou, eu vou mijar na cerveja dos sionistas. A gente está passando por um processo de opressão aí há mais de 7 décadas. Então, todo povo colonizado, oprimido, dominado, ele tem o direito à autodefesa. Então, isso é importante. E a gente que é atacado que decide como que a gente vai se defender. Inclusive, se for pelo ato armado. Né?
pessoal brincou hoje comigo. A Joana, manda aí. Aí o pessoal assim, como que o grupo que está passando por genocídio vai se defender? Porque a luta armada é extrema, é a violência política. Aí o pessoal falou assim, as opções, ciranda, né, tuitaço, edição online. Assim, meus amigos falam comigo, mas Jana, não sei o que, essas mortes e tal, tem que ser uma solução pacífica. Eu falei, olha, é o seguinte, a gente já tentou soluções pacíficas. A gente tenta, a gente está tentando muitas soluções pacíficas. Os acordos de Oslo foram uma solução pacífica. Chutaram a bunda do Yasser Arafat e entraram com mais ocupação territorial em 1993. Quando Yasser Arafat abandona a guerrilha, abandona a luta armada e acredita na diplomacia, Israel avançou nos territórios. Avançou. O BDS, o Movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanção a Israel. Movimento pacífico. Pacífico. Qual é? Nada que venha de Israel você consuma. Nada. Se for livro, né? Movimento BDS, que nós também entramos. Se o Milton Nascimento não fazer o show em Israel, não deu voz pra gente. O Caetano Veloso, o Gilberto Gil, não irem para Israel. Falamos com eles, falamos com as equipes, eles não nos ouviram. Não nos ouviram. Entende? Quando a gente fala, não compre livros israelenses, é um movimento pacífico. Um movimento extremamente pacífico, que é criminalizado. Né? E aí, eu lembro de um aluno outro dia falou, já queria entender um pouco, se eu sou palestina, eu vejo você nas redes sociais, mais aluno. Aí, olha só. Ela falou, estou assistindo a série da Netflix Falda. Eu falei, não. Essa série, os palestinos são colocados como monstros. Não. Isso desumaniza o palestino, essa outra estratégia de desumanização do nosso povo. Porque o desumanizado pode ser morto, pode ser assassinado. Israel, os israelenses não veem a gente como humanos como eles. A gente é sub-humano. Né? Então a gente faz esse trabalho também cultural, acadêmico, científico. Né? Não vamos promover Israel. A gente não pode promover o Estado de genocídio. Não dá. A gente tem que fazer a crítica. Tá? Também vieram falar comigo. Quanto está meu tempo? Acho que já estou. Também vieram e veio um pastor falar comigo. Ele falou assim, você acha fazer uma live com os israelenses? Eu falei, não, eu posso como pessoa. É a minha fala. Então, pode ser sionista de esquerda, não tem essa. Não tem nazista de esquerda, não tem sionista de esquerda. Tá? É a minha fala, porque eu sou historicamente cienciado. Então eu falei para ele, assim, se eu for estuprado, tem que ter o professor aqui. Para ele falar a versão da narrativa do estupro? Não. Então, assim, a gente, enquanto entidade também, enquanto FEPAL, a gente não senta com o estupro. Não dá voz ao colonizador. Tá? Eu sei que tem judeus super aí a nosso favor. Pelo Altman, fazendo um trabalho maravilhoso. Bruno Huberman, que também é de ascendência judaica, tá? Ganhou uma tese, a tese dele foi premiada nas relações internacionais. Porque ele faz toda uma discussão sobre a questão palestina, tá? Foi orientado pelo Reginaldo Nasser, lá na PUC de São Paulo. Tá? E eu conheço muito bem também a luta dos judeus antisionistas. Já tive reuniões com eles. E uma moça falou assim para mim, eu fiquei bastante tocada. Ela falou assim, Jana, cara, para mim é difícil. Eu, enquanto palestina, lutar pelo povo palestino é uma coisa. Agora, uma moça judia, lutar contra a opressão, ela fica no limbo. Ela falou assim, os palestinos não confiam em mim. E os judeus me acham traidora. Então, assim, eu sou muito criticada nas redes sociais. É difícil o meu trabalho. Eu me sensibilizo com ela. Porque ela tem um peso. Né? E o peso, quanto a essa categoria, mas também o peso que nós, palestinos, carregamos, isso eu já discuti também com alguns amigos meus, eu sabe qual que é o nosso grande peso, gente? A gente é vítima da vítima. A gente é vítima da vítima do Holocausto. Então eles vão sempre manter essa ferida aberta para justificar todas as atrocidades. Porque é isso também que está na mente deles. Que nós somos os inimigos, nós somos os invasores, e nós é que promoveremos o segundo Holocausto deles. Bom, se a gente for pensar na capacidade bélica que a gente tem, né, militar, política, é tão inferior. Né? Mas isso é construído desde a
território palestino não aparece no livro de geografia. E ela fala, é toda uma construção desse inimigo, né, que também gera uma coesão identitária, né, no país. E depois, aos 18 anos, vai desembocar no soldado. Esse soldado vai matar o palestino, porque o palestino é um grande inimigo. E é um invasor. Então, assim, é toda até uma distorção da história, né? Mas que faz a pessoa, homens e mulheres, que vão, né, estar no exército durante 2 a 3 anos. Então, assim, não vai ser nada igual. Teve um israelense que eu vi no vídeo, né, de tantas coisas que chegam, que falou assim, estava prestes a ser bombardeado uma ambulância, e aí o soldado que estava perto, ele falou pro soldado assim, e se fosse seu pai que estivesse nessa ambulância? Mas que absurdo! Ele falou assim, que absurdo, você está comparando meu pai com o palestino. Ou seja, a gente não está na mesma categoria de humanidade. Pode morrer. Não está na mesma categoria. Então, assim, é muito complexo tudo isso. Até sair um pouco do que eu ia falar, mas é muito complexo, porque, assim, a gente sabe que o luto não é igual para todo mundo. Algumas vidas são mais valorizadas que outras. Tá? Então, assim, a vida do branco, a vida do europeu, a vida do norte-americano. Tá? Então, e aí, outro dia me mandaram uma foto, não fez lembrar, quando houve um ataque lá do jornalista Charlie Hebdo, jornal satírico Charlie Hebdo, foram 25 franceses mortos. Houve uma comoção mundial, né? E grandes autoridades foram lá, inclusive o Netanyahu. Olha que lindo, né? Que graça. Né? E assim, 11 mil, quase 12 mil palestinos mortos. Cadê as autoridades? Governamentais. Então, tipo, pode morrer mesmo. Quem está preocupado com vocês? Qual a diferença que vão fazer para a história? Essa é a ideia. Então, assim, essa questão do luto que a gente vai trabalhar, né? Essas vidas que valem menos, que o Algambi também vai falar. Então, tudo isso atravessa a questão palestina. Né? É um processo de rehumanizar os palestinos, para que as pessoas se solidarizem. Infelizmente, está acontecendo, foi um avanço, né? Assim, manifestação, apoio, mas a gente tem ainda uma violência da narrativa muito forte diariamente. Bom, vou andar só para... Pode passar. Nem vou falar desses massacres, pode passar. Já não quero terminar. Bom, essa. Então, a questão palestina trata-se de uma causa internacional. Tá? Então, nesse sentido, se solidarizar com a Palestina é uma responsabilidade de todos, individual e coletiva. É uma questão de humanidade e de solidariedade internacional, com a finalidade de uma pressão mundial para que Israel respeite as leis internacionais e cumpra todas as resoluções da ONU por ele desrespeitadas e que seja punido pelo Tribunal Penal Internacional dos crimes. O opressor não pode ficar impune. E o oprimido merece nossa solidariedade, nosso apoio, ou menos nossa compaixão. Ao menos nossa compaixão, já ajuda. Eu coloco, mas se não puder nada disso, fique em silêncio. Nos poupe, tá? Nos poupe da violência simbólica, da violência da narrativa, da violência ao chamar de terroristas. A gente sabe muito bem o que é isso. Tá? Porque isso justifica. Ah, terrorista pode ser morto, pode ser assassinado. Tá? Israel não atacou os centros da Hamas. Israel atacou escolas, centros da ONU, né, hospitais. Então, assim, tem terrorista ali, então. Pode falar no hospital. Não há problema. Essa é a justificativa, esse lance. Não dá. Né? Então, seguiremos a luta pelo fim dos genocídios, pelo cessar-fogo, pela garantia dos direitos humanos e pelo estabelecimento do Estado palestino livre e soberano. E na luta para que as pessoas se sensibilizem. Então, tem um processo. Sensibilizar as pessoas, talvez conscientizar as pessoas, trazerem elas para o ambiente, a gente vai galgando, né? Só para fechar, eu queria ler o poema aqui do Mahmoud Darwish, que é a Confissão do Terrorista, o nosso grande poeta político, poeta da resistência. Ocuparam minha pátria, expulsaram meu povo, anularam minha identidade e me chamaram de terrorista. Confiscaram minha propriedade, arrancaram meu pomar, demoliram minha casa e me chamaram de terrorista. Legislaram leis fascistas, praticaram odiada apartheid. Destruíram, dividiram, humilharam e me chamaram de terrorista. Assassinaram minhas alegrias, sequestraram minhas esperanças, algemaram meus sonhos. Quando recusei todas as barbáries, eles mataram todas. Então, é isso. É
aumentado, né? Esse jogo da narrativa, aquela super de poeta. É isso. Bom, muito obrigado a Jean. Dando continuidade à aula, agora vai falar aqui a irmã Gustavo, que ela é filha de palestino e também outra liderança do Comitê de Solidariedade com o Palestino na sala de palmas. Vieram aqui por uma causa extremamente importante, ainda mais na época que estamos no meio desse genocídio que está sendo mais intensificado e a gente precisa falar cada vez mais disso. E agradecer também a Paris pelo convite. É muito importante que a gente esteja aqui. Queria falar que eu sou filha de palestino, meu pai é imigrante também, e ao mesmo tempo eu também sou filha de libaneses, e é uma mistura de tudo. E eu sou brasileira, eu nasci em Corumbá. Então, por mais que eu tenha essa família árabe, no meio disso, eu acompanho muito a mídia ocidental. Então, eu cresci acompanhando a mídia ocidental, séries, filmes e o próprio jornal ocidental. Por mais que meu pai esteja ele sempre do meu lado falando, filha, não é bem assim. Então, eu cresci com esses dois lados e um jeito meio conturbado, assim, né, de crescer e ver as coisas. Então, por isso eu acho muito importante eu trazer aqui os mitos sobre Israel propagados pela mídia ocidental. Porque eu acho que, por mais que eu tenha nascido numa família árabe, eu mesma já caí em vários, né? Agora, graças a Deus, eu conheço muito sobre. Eu acho importante trazer isso. Eu vim trazer 5 deles, porque é o que dava aqui, né? Meia hora para cada uma. E são esses: a Palestina era uma terra vazia, sionismo não é colonialismo, Israel é a única democracia do Oriente Médio, os palestinos deixaram sua pátria voluntariamente em 1948 e a intervenção de Israel em Gaza foi pacífica. Primeiro, a Palestina não era uma terra vazia. Antes de ser tomada pelo Império Turco-Otomano, a Palestina era habitada por uma população majoritariamente muçulmana, 15% da população era cristã, menos de 5% eram judeus, e eles conviviam de forma pacífica, cada um, assim, era uma sociedade composta por trabalhadores, e, enfim, era um grande centro cultural, econômico, com destaque para as cidades de Haifa e Acre. E, assim, um pouco antes do sionismo começar a ser criado, assim, e começar a chegada de mais judeus no território palestino, o povo já se via como uma nação e eles também tinham um sentimento muito patriótico. Eles já queriam essa libertação tanto do Império Turco-Otomano quanto depois dos próprios britânicos que ocuparam a terra. E eles já tinham vários movimentos para essa libertação e essa independência. Eles já se consideravam independentes. Muitos eram trabalhadores e faziam comércio com o exterior. E aí é uma falácia falar que a Palestina era uma terra vazia antes da chegada do sionismo. Sionismo é sim colonialismo. Sionismo é um movimento colonialista de povoamento caracterizado pelo domínio de terras através da subjugação e genocídio dos povos nativos. Então, como a gente sabe, eu até coloquei essa imagem da Nakba, que eles falam, né, que foi transferência, que eles queriam mandar para outro lugar e não sei o quê, mas não foi bem assim. Era a expulsão dos palestinos. Eles viveram isso de forma muito brutal, é um absurdo que eles viveram. Não só isso, como um genocídio. Chegar e tirar a casa, tirar a vida de crianças inocentes, mulheres. Então não foi assim um processo pacífico, é um sistema colonial mesmo. Não tem como a gente dizer que é algo normalizado. E também é condenado por grandes organizações como a Anistia Internacional pela colonização
Terceiro ponto, os palestinos não deixaram sua pátria voluntariamente em 1948. É um pouco complicado, né? Eles falam pra gente que eles chegaram lá, falaram, você pode sair daqui? Não, eu vou sair de boa. E não foi bem assim, gente, pelo amor de Deus. Houveram tentativas de expulsão dos palestinos para locais como Síria e Iraque, porém continuaram na terra. Eles continuaram lutando. Apesar de destruírem muitos monumentos, destruírem mesquitas, igrejas, casas, eles continuaram, eles prevaleceram na terra e é algo que a gente consegue ver até nos dias atuais. Porque o que está acontecendo agora, vocês conseguem ver na faixa de Gaza, o pessoal está lutando pela terra que eles querem. Eu nunca vi um povo tão resistente assim. De uma grande admiração. Tiveram grandes revoltas e manifestações com a chegada do sionismo. Essa imagem que eu coloquei é uma manifestação dos palestinos em Jaffa, que era um grande centro cultural, uma cidade bem comercial também. De 1933, quando estavam começando a chegar, eles estavam começando a expulsar os palestinos de lá, começaram as manifestações, e a gente dá para ver também o Império Britânico tentando conter as manifestações, de uma forma bem repressora. Surgiram também organizações como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, sendo um de seus fundadores o mártir Hassan Khalafani. E é muito importante, é uma organização que vive até hoje e é de extrema importância. Quarto ponto, Israel não é a única democracia do Oriente Médio. Eu trouxe alguns fatos, né? Mas tem muito mais que isso que a gente sabe. Mas tem essa lei da cidadania, de 1948, que prevê que o comunidade árabe que optasse por viver em Israel teria que renovar todos os anos o pedido de residência temporária. E é algo assim, absurdo. Tanto assim, se você for assim, hoje, um judeu e uma muçulmana casar assim, não dá. Eles não vão deixar você viver da mesma forma que seu marido ou alguma coisa assim, eles não vão. Você não é considerado cidadão. Se você é qualquer coisa, menos judeu naquela terra, você não é considerado cidadão. E tem também a lei básica do Estado-nação, que Israel passa a ser legalmente um Estado exclusivo para judeus, exatamente isso. Então, qualquer outra etnia, qualquer outra religião ali é totalmente oprimida pelo exército israelense. E eu queria dizer também que hoje eu estava ouvindo até um podcast sobre que falava que o exército de Israel propaga essa ideia de, nossa, nós somos muito igualitários, né? A gente obriga também a mulher a participar, né, do exército israelense, sendo que eles fazem isso como uma fachada ali. E eles, na verdade, as mulheres ali também não têm tantos direitos como parece que eles mostram, né? Tem muitos direitos e é um país democrático, não é bem assim. Eu li hoje que as mulheres não têm igualdade no trabalho, em receber salários, não têm igualdade salarial, e é algo muito preocupante também. E eles fazem essa narrativa como se eles fossem, assim, eu vou ali e eu vou salvar. Eu vou salvar as mulheres árabes, os árabes, eu vou salvar as crianças. Sendo que eles mesmos não têm essa narrativa para eles. E são vários outros fatores que mostram que Israel não é a única democracia do Oriente Médio. Eles falam que eles são oásis do Oriente Médio, essas coisas, mas não é bem assim. E é tudo isso propagado pela mídia. Eles querem que a gente acredite nisso. Eles estão ao lado dos Estados Unidos, né, gente? Assim, no Ocidente, dentro do Oriente Médio. Então, tem algo para fazer assim, pensar, né? Essa jogada de narrativa, no que a gente tem que acreditar e no que é de verdade. Por último, a intervenção de Israel em Gaza não foi pacífica. E isso aqui é muito importante porque reflete muito no contexto atual. Israel dominou a faixa de Gaza por 40 anos e quando suas tropas e populações se retiraram em 2005, a desculpa foi de uma retirada pacífica. E em 2005 eles retiraram as tropas e as populações israelenses de lá e eles falaram mundialmente assim, vou tirar
verdade, eles queriam cercar a faixa de Gaza. Queriam deixar cercada e concentrar os militares na Cisjordânia. Deixar os olhos mais abertos para a Cisjordânia. E eles não queriam nada disso, de deixar a população de Gaza em paz, tranquila. Na verdade, depois disso, a situação em Gaza foi de mal a pior. É preocupante, é desumano o que acontece em Gaza. Eles sofrem com um bloqueio total, sem serviços básicos como água e luz. Eles não têm acesso à água. E a água de lá, acho que 90% da água foi contaminada pelos israelenses, para eles não poderem usar a água. E é um absurdo, muito desumano o que acontece lá. E hoje também, cortes de luz, corte de energia. 6 horas de energia. 6 horas de energia por dia, é um absurdo. Hoje mesmo a gente vê que eles não estão tendo acesso a hospitais, a todas essas coisas. Então eles ficam ali em volta, tem esse muro ali também, que foi construído, ficam em volta, vigiando o que acontece lá, tentando manter, né? Porque para eles, para a mídia ocidental, eles estão mantendo seguro o local, só que na verdade eles estão piorando. E aí é muito triste o que acontece em Gaza. Porque além deles viverem sem serviços básicos, a população de lá mais da metade é adolescente, de 14, 16 anos. Quando você olha para um adolescente ou uma criança e deixa eles nessas condições, é um absurdo isso. E, continuando, né, a faixa de Gaza é atualmente a maior prisão de céu aberto do mundo. E a partir de 80% da população é desempregada, é a faixa de Gaza. Então, assim, que antes era uma Palestina com a maior população, com muito sucesso no Império Otomano, agora virou isso, 80% da população desempregada, muita destruição de casas e lares e tudo isso. A faixa de Gaza é atualmente a maior prisão de céu aberto do mundo, a gente consegue ver. Hoje, graças a Deus, a narrativa está mudando um pouco, consigo ver, né? Eu acho que não tem nem como manter uma narrativa ocidental em meio ao que está acontecendo, porque é desumano. É desumano. Eles tentam até mentir, falam que eu ataquei ali, mas é porque tinha uma pessoa do Hamas ali, matando 100 pessoas, 100 civis, tinha um infiltrado do Hamas ali. Mas não tem como argumentar e defender isso. É um absurdo o que acontece. E era só isso que eu tinha para mostrar. Eu não tinha muita noção do tempo, então eu fiz uma coisa bem breve. Tem mais fatos, tem mais mitos sobre Israel, além desses, mas eu achei esses os mais importantes para trazer hoje. E eu queria agradecer, então, pela presença de todos vocês e terminar falando que a causa palestina não é uma causa só para palestinos, e sim para todo mundo que acredita na humanidade e todos os revolucionários existentes no mundo. Então, é isso. Então, a nossa última convidada é a Sons, que ela é da Sanaúd, Juventude de Palestina, e também liderança do Comitê Solidariedade com o Povo Palestino, e nascida na Palestina, em Ramallah, nascida e crescida também na Palestina. Uma salva de palmas também. E depois vai abrir, assim que ela terminar, vai abrir para perguntas, aí às 8 horas a gente encerra certinho. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a iniciativa do Camis, né, que também a gente conhece, está proporcionando esse momento para a gente estar mostrando a realidade da Palestina. Primeiro, vou me apresentar a todos vocês. Eu sou Sons, nascida na Palestina, criada na Palestina.
Sara. Eu quero explicar a todos o contexto dessa foto. A Felipe tinha em torno de 6 anos de idade. Foi o meu primeiro movimento participando da Palestina. Mal sabia ela que ia estar aqui agora, quantos anos depois, mostrando para vocês a realidade. Eu quero falar um pouco para vocês como é ser palestino, como é carregar esse tributo tão forte que é falar eu sou palestino, nasci na Palestina. O que significa isso? Eu vim mostrar, tem um destaque da apresentação, falando da minha última visita à Palestina, que foi ano passado, antes do que aconteceu, antes do que a gente está vivendo agora, e mostrar um pouco da realidade que nós palestinos, como é para nós palestinos, nascidos na terra, visitar a Palestina. Como é isso? Primeiramente, mostrar um pouco do trajeto, saindo de Campo Grande para Istambul e para a Jordânia. E eu comparo aqui, contextualizo um pouco por que na Jordânia e não direto na Palestina. Por quê, gente? Porque a Palestina não tem mais aeroporto. O aeroporto da Palestina foi totalmente destruído décadas atrás. E como que nós palestinos somos submetidos a visitar a Palestina? Pela Jordânia. Passamos pela fronteira da Jordânia. Térreo, mais de 4 ônibus, sufoco, tudo que eles fazem a gente passar, a exaustão mental, cansativo, emocional, de propósito, para que nós palestinos não desejemos mais voltar para a nossa terra. Mas o que acontece é o contrário, a gente volta com mais força e com mais vontade de voltar. Eu vou mostrar um pouco como é viver sob a ocupação de um Estado sionista como o Estado de Israel. Primeiramente, como desafios diários, como palestinos, como donos da terra. A gente não tem o direito de ir e vir à nossa terra natal, a cada lugar que você quiser ir para a Palestina, visitar, seja um templo sagrado, seja você ir ao mercado, tem um checkpoint para você. Você quer visitar uma outra cidade, você tem um checkpoint para parar. E por que eles fazem isso com a gente? Por que eles nos submetem a isso? Como eu falei, de propósito. Eles querem que a gente sinta cansaço e exaustão mental a cada ponto que a gente passe, para que a gente cada vez mais, é o que eles pensam, não tenha mais a vontade de voltar para a Palestina. Aqui uma imagem muito interessante, essa é uma imagem tirada do porto, da fronteira da Jordânia. Como vocês podem ver, são um porto pequeno, cheio de palestinos, de um lugar só, enfrentando horas em cima do sol, exaustão, sem água. São muitas pessoas indo para um lugar só. E se aproveitam disso para discriminar a gente, para fazer com que a gente se sinta o quê? Nada. A gente abdica totalmente da nossa liberdade dia após dia na Palestina. Não falei dos checkpoints. Temos visitas inesperadas, né, dos colonos sionistas. Como são essas visitas? Eles batem na porta, vamos tomar um chá? Não. Infelizmente não é assim. Se o colono sionista visitar a sua terra, você tem o direito de ir lá e defender a sua terra? Você não tem esse direito. Se um colono sionista bater na sua porta agora, nesse exato momento, pedir para você sair, você tem o direito de falar, não vou sair. Eu tenho direito, olha, escritura da minha casa, minha chave. Não vale nada. Para eles não vale nada. E das várias tentativas, uma atrás da outra, de visitar templos religiosos, falhas, eu vim contar um pouco da minha experiência também. Uma das minhas experiências mais marcantes foi visitar a Palestina no passado. Foi a minha primeira vez indo para a Palestina, depois de ouvir tantas histórias dos meus avós, ouvir histórias dos meus tataravós, dos meus bisavós, e estar lá é uma experiência inexplicável. Como palestina, visitando a minha terra, conhecendo a minha família, foi uma das experiências mais marcantes também. E também uma das mais marcantes porque eu vi de perto como é o sofrimento do povo palestino. Porque por trás das telas é muito fácil a gente assistir pelo Instagram, pelo Twitter, acompanhar. Mas quando você está lá vivenciando, é totalmente diferente. Você sente realmente na pele aquilo. Você sente realmente aquela ferida aberta por eles. Eu deixo aqui a minha experiência do ano passado, quando a gente estava indo visitar a Mesquita Sagrada de Quds, que é a Mesquita Sagrada de
estávamos todos da minha família, minha avó é cristã, mas palestina, né? Morou muito tempo na Palestina, meu irmão e eu e a minha mãe. Nós três palestinos, minha avó não tem ascendência palestina. Paramos num checkpoint minutos antes de distância de a gente finalmente conhecer a mesquita do Al-Aqsa. Será que realmente aconteceu? O soldado chegou, pediu para baixar o vidro do carro, pediu os documentos. A gente deu os documentos brasileiros na tentativa de barrar né, de liberarem a gente, porque eu tenho o documento de passaporte brasileiro. Eles olharam meu nome e tiraram uma foto de cada um, lançaram no sistema, chegaram de novo, selecionaram você volta, ela vai. Simplesmente assim. Na frente de um checkpoint, minutos antes da gente entrar na Mesquita Sagrada de Jerusalém. Isso é um checkpoint. Soldados extremistas param no meio da rua, independente de onde você esteja, de carro, a pé, eles param carro por carro, inspecionando e pedindo documento. Se a gente fala o seguinte, por que tem tantos palestinos que moram na Palestina, mas não têm documentos? Porque eles vivem. Nascidos na própria Palestina e não tiveram o direito de ter o documento palestino. Por quê? E se por acaso ele tiver em um carro, em um veículo, e ele ser barrado, e ver que ele não tem documentação palestina, ele é obrigatoriamente deportado de volta para a Hungria. A realidade de muitos membros da minha família que moram na Palestina desse jeito. O medo constante de, às vezes, sair para o mercado, o medo constante de, às vezes, você acompanhar o seu filho na escola, o medo constante de você sair para uma oração na sexta-feira na mesquita e tiver uma visita de colonos israelenses lá. Como que fica? Aqui é o porto também. Mas, como vocês podem ver, tem um aglomerado de pessoas. Todas essas pessoas são milhares. Em uma foto é muito difícil explicar para vocês. Porque só vendo pessoalmente, para vocês verem a tamanha proporção de quantos palestinos que têm documentos palestinos, que têm por lei direito de retornar à sua terra, estão submetidos a isso. Em frente ao portão de entrada para a Jordânia e para se encaminharem para a Palestina. Eu falei de cansaço psicológico. Como assim cansaço psicológico? Falando, às vezes parece muito fácil de falar, é ansiedade, né, aquele frio na barriga, mas eu acredito, é muito mais que isso. É você estar saindo com seus amigos na Palestina, querendo visitar uma cidade como Khalil, uma cidade sagrada como Bethlehem, que é Belém, e você ficar dentro do carro falando, Deus, por favor, que não tenha ninguém, não barrem a gente. Porque a gente quer muito conhecer. E às vezes não é o que acontece. Bethlehem, por exemplo, Belém, possui um dos maiores checkpoints da história. Que é chamado checkpoint 300. É um checkpoint que todos os palestinos que querem visitar Bethlehem são submetidos a passarem por ele. Aí, o vídeo de Buzz, ele é um dos grandes artistas que visitou a Palestina numa época. Todo mundo sabe que ninguém sabe a identidade dele. Ele visitou secretamente assim, a Palestina e fez algumas artes dos muros. Esse é o maior muro, a gente fala muro da apartheid. É o muro que dividiu famílias, dividiu terras, dividiu filhos, pais.
Palestina com armas ameaçadas em cima de todos os carros palestinos. Então, qualquer movimento estranho que você fizer, automaticamente, você sabe o que acontece. Casas, cidades, terras. Queimados de snipers. Para vocês entenderem tamanho e proporção, né? Ele tira toda a Palestina. Toda. Eu só vou comentar mais alguma coisa. Esse vídeo pra mim é muito forte, porque ele mostra de cima, não só a imagem de baixo do teto, às vezes a gente olhando de baixo, do ângulo, a gente não tem tamanha proporção do tamanho que é esse muro. Esse muro criado pelos Estados Unidos e Israel foi uma das piores catástrofes, uma das piores. Dividiu famílias. Se eu tiver um primo que mora do outro lado, para eu visitar ele, eu tenho que passar por um checkpoint, que às vezes até 3 da manhã para chegar lá cedo, porque é uma longa fila de espera. Não é fácil. Fazem a gente passar por algo que você não imagina. Então é isso, pessoal. Uma coisinha. Falem sobre a Palestina. Não se silenciem no que está acontecendo com a Palestina. O que está acontecendo na Palestina é a maior prova do que realmente aconteceu todos esses anos. Não começou agora. A gente tem que reforçar isso de novo, para quem realmente não entendeu ainda. Não começou dia 7 de outubro. A gente fala 75 anos, mas antes dos 75 anos já estava planejado isso. A gente fala porque está documentado. São documentos de sionistas, como a Ajan falou, é um acordo que eles estavam procurando um país para os judeus. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Como não relacionar isso? Então, assim, falem sobre a Palestina, não se silenciem, não fiquem na neutralidade, não fiquem em cima do muro, falem. Porque quanto mais notícias vão aparecendo, a gente está mais vendo a verdade. Eu acredito muito na humanidade, eu acredito muito que a gente está muito mais próximo de ter a Palestina livre. Por mais que não pareça isso, mas eu sinto em Palestina. Você nunca vai ver um palestino chorando. Você sempre vai ver ele falando Alhamdulillah. O que significa Alhamdulillah? Graças a Deus. Você vai ver um pai procurando filhos nos escombros em Gaza, chorando, gritando o nome deles e não achando, mas ele fala Alhamdulillah, porque ele virou mártir. Criança quando morre, né, vai direto para isso. Do choro das mães que perderam seus filhos, dos filhos que ficaram sozinhos, dos recém-nascidos. A gente fala de agora, 2 dias atrás, notícia das incubadoras. Desligaram incubadoras nos hospitais, recém-nascidos. Então falem sobre a Palestina. Se aprofundem, corram atrás de conhecimento, corram atrás de pessoas que sabem.
Não corram atrás de pessoas que se dizem internacionalistas na internet. Porque antigamente não, meses atrás, chegou uma aluna para mim, minha colega da faculdade, curiosa, perguntou onde que você nasceu. Eu falei para ela, eu nasci na Palestina. Ela olhou para mim e falou, onde que fica isso? Atualmente, se eu falar que eu nasci na Palestina, qual vai ser a reação das pessoas? Coitada. Ou às vezes terrorista. Eu falo assim, usando lenço e propagando a minha religião, não é fácil. Principalmente agora, os olhares mudaram muito. Então, às vezes, não é ataque direto, mas só a forma de olhar para mim mudou, sabe? E isso diz mais que muitas palavras, sabe? Então, assim, não se silenciem o que está acontecendo. E é isso que eu tenho que falar. Estado de Israel, Estado assassino, que viva a luta do povo palestino, Estado de